aqui, pertinho, Cafarnaum. E daqui começou o plano. Feliz noite a todos. Jó capítulo 1, a partir do verso 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercastes, como Sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoastes? E os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Coisa um pouco integrante, né? Nós que estamos passando pelo sofrimento e de repente você descobre que o Deus Todo-Poderoso autorizou Satanás a proporcionar tudo isso que nós estamos vivenciando ou passando. A pergunta é: vale a pena servir a Deus? É uma história um pouco confusa, né? Agora, será que vale a pena servirmos a Deus? A gente observa, que eu acho, ainda não pesquisei a fundo, é o primeiro diálogo entre Deus e Satanás. Esse versículo aqui ele já foi ministrado na nossa igreja, mas ele hoje vai ser revelado através daquilo que nós somos, através da dificuldade que nós estamos passando, através das chamadas tentações. Esse evento de narrativa do livro de Jó, ela foi conduzida com maestria por Deus. Você observe como Deus se dirigiu. Primeiro, era uma reunião de anjos, né? Interessante, né? Ele estava presente. E o Senhor Deus Todo-Poderoso deu oportunidade de conversar, dialogar com Satanás. E você veja a astúcia de Satanás diante dos fatos, diante de tudo aquilo que vem acontecendo em nossas vidas. Jó, homem íntegro, homem reto, desviava-se do mal, homem verdadeiramente temente a Deus. E passou por tudo isso. E ele não perdeu pouca coisa, ele perdeu tudo. Ele perdeu família, ele perdeu riqueza e ele perdeu a saúde. Só restava para ele o que? A vida. Aí nós vamos passar a entender o que é
o que Deus traz nas nossas vidas como absoluto e como vontade permissiva de Deus. E é por isso que eu fiz a pergunta: vale a pena servir a Deus? Que a própria palavra, ela nos relata que Ele conhece o nosso quê? Coração. Então, diante desse fato, diante de tudo aquilo que nós lemos no livro de Jó, que contém um relato, mais uma vez, de um homem íntegro, um homem fiel a Deus, em meio às dores e provações. Como você, olhe bem como é importante raciocinarmos. Qual é a sua atitude diante dos fatos existenciais em sua vida, através da sua própria atitude, que muitas coisas nós não somos tentados. Deus não autorizou muita coisa que acontece na minha vida e nas nossas vidas, não foram permissão de Deus, e sim, não foram permissões absolutas, e sim permissões permissivas, porque no livro estava estabelecido que nós não deveríamos fazer determinado tipo de coisa, e estamos fazendo, e por muito pouco as pessoas estão o quê? Desistindo. Nós não desistimos porque nós nos fazemos o quê? Presente. Algumas pessoas, através da sua ausência, ou através da sua instabilidade em servir a Deus, justificando os seus problemas, as suas derrotas, os seus meios, os seus fins, se afasta de Deus com tão pouca coisa. Deus tinha quantos filhos? Perdão, Deus, ó. Deus tem infinito. Jó tinha quantos filhos? Quantos? Quantos? Nem 10 vocês querem tirar, né? Fala baixo. Quantas filhas ele tinha? Deus tinha 10 o quê? Filhos. 7 homens e 3 o quê? Mulheres. Jó perdeu esses filhos em dias alternados? Não. No mesmo dia, ele perdeu as suas ovelhas, perdeu os seus camelos, perdeu as suas jumentas, os seus bois. E Jó, entenda bem, para você entender essa pergunta, e Jó era o homem mais rico da onde? Do Oriente. Então você vê que muitas vezes a perda em nossas vidas é onde está o nosso quê? Coração. E o coração de Jó, ele não estava baseado nessas coisas, nas suas posses, na sua riqueza. É tanto que ele fazia o holocausto para os filhos de acordo com números. Se ele tinha 10, ele fazia 10 o quê? Holocausto. 10 holocausto ele proporcionava pelos filhos, porque os filhos se reuniam e bebiam, e ele, será que os meus filhos estão blasfemando contra Deus? Primeiro, pai intercessor. Eu não sei se nós somos pais intercessores. Então, observe bem qual foi a resistência de Jó. O coração de Jó não estava voltado nas suas particularidades. Porque se estivesse ali, estaria o coração dele. E ele não iria aceitar o que aconteceu com ele. Gente, é fácil de entender. É o que está acontecendo com muita gente. Por que as pessoas desistem? Porque o coração não está no Senhor. O coração está nos seus o quê? Interesse. Então, por muito pouco, nós desistimos de Deus. Porque essa história de Jó, a expressão de Jó,
nos convida a refletir sobre perguntas difíceis a respeito da causa dos nossos sofrimentos. Qual é a causa do meu sofrimento? Qual é a causa do nosso sofrimento? E hoje eu vou procurar falar um pouco mais calmo, hoje eu vou procurar falar um pouco mais devagar, para ver se nós conseguimos entender o livro de Jó. Para ver se de uma vez por todas podemos ter a convicção se vale a pena ou não servir a Deus. E eu, me desculpe, tem muita gente que não está valendo a pena servir a Deus. Não estamos julgando aqui isoladamente. Isso é fato. É aquilo que nós estamos vivenciando. É aquilo que nós estamos vendo. A fragilidade existencial da humanidade ou do homem através dos motivos que fazem com que eles não crêem em Deus. Que nós falamos expressamente. Nós cremos em Deus. Mesmo quando a vida parece injusta, eu tenho que acreditar em Deus. Está entendendo? Mesmo que a vida pareça injusta, eu tenho que acreditar em Deus. Só que eu não posso criar dentro de mim esse subterfúgio de Jó, porque, primeiro, eu não tenho as qualificações que Jó tem. E poucos aqui presentes têm. Tá? Segundo, a nossa fraqueza é tão grande, e Deus sabe onde estão os nossos corações, que não permitiria que nós pudéssemos passar por essa situação. Porque Ele vê em mim e você filhos fracos. Ele vê em mim e você pessoas que não podem perder nada. Eu lhe faço a seguinte pergunta. Se você perdesse o seu emprego hoje, você tivesse assinado o seu aviso prévio, você estaria aqui? Será que isso é para a gente analisar, você recebendo o seu aviso prévio, você colocaria a sua cara no pó, não rasgaria as suas vestes, mas abriria o seu coração e adoraria o Senhor? Porque Jó, depois de todas as perdas, ele rapou a cabeça, rasgou as vestes, colocou o rosto no pó e adorou o Senhor. Será que nós faríamos isso? De que maneira nós encararíamos uma situação dessa? E tem mais, se você ler o versículo 3, que não dá tempo para a gente comentar, Deus quebrou o seu silêncio com Deus. Ele pediu que Deus amaldiçoasse o dia do seu nascimento. Então, as murmurações, os questionamentos, é notório, virão em nossas vidas. Então, agora, isso nos mostra com clareza onde é que está o nosso quê? Coração. Deus pediu para que Jó observasse o seu servo. Deus disse, olha o que Deus falou, observe o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha a resposta de Satanás. E respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó debalde teme a Deus? Aí veja a réplica que Satanás lançou. Acaso não cercaste com casas e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes? Bem assim somos nós. Bem assim. Satanás disse, olhe, você não vê esses meninos que quarta e domingo estão na minha casa? Você não vê esses adoradores? Tire alguma coisa dele. Ou melhor,
sem tirar, murmura e não vem, imagine tirando. E Satanás foi claro. Você abençoa tudo das mãos dele. Tire tudo para ver se ele vai te adorar. Deus conhece o meu coração, mas nós não conhecemos os nossos corações. Jó teve que provar, não foi para Deus. Jó teve que provar para ele mesmo. E as pessoas querem provar para o homem. As pessoas querem mostrar a sua capacidade para o homem. Então, se você observar, não tem tentação existente dentro de mim e dentro de você. Aí você pode dizer, não, a sensação é externa. Não é. A sensação ou a tentação é interna. Se Jó pensássemos como nós pensamos, ele tinha se revoltado contra Deus. Porque nós colocamos verbalmente Deus nos nossos lábios. Mas que é lindo adorar a Deus com os lábios. Mas o coração de muita gente está distante de quem? De Deus. Essa é uma noite de aprendizado para mim e para você. E é uma pergunta que eu vou fazer para você. É uma pergunta que eu faço para mim. Você não precisa responder, nem eu irei responder para você. Onde está o seu coração? Todo mundo aí está pensando. E deve pensar. Aonde está o seu coração? Aonde o seu coração está? Aonde o nosso coração está? Aí está o nosso tesouro. O coração de Jó, qual era o tesouro do coração de Jó? Era quem? Deus. Se não fosse, ele tinha tudo para ser um homem revoltado. Em um só dia, ele perdeu tudo. Tem pessoas que perderam um ente querido há 10, 20 anos atrás, ainda fica murmurando e fica sem entender o porquê. Imaginemos, em um dia, 10 caixões dentro de uma casa. Imagine. Um já é demais, imagine 10. Imagine chegar amanhã você desempregado. Gente, não é legal ficar pensando nessas coisas. Por isso, quando a coisa acontece, você se assusta. Porque os nossos corações não estão na confiança em Deus. O nosso coração encontra-se na força dos nossos braços. Então, essa história de Jó, ela é confusa. Mas se você for buscar, no fundo, se você for estudar, se você analisar qual foi o propósito de Deus no coração de Jó, você vai entender. Depois, ele não restituiu tudo, não? Por que é que muitos de nós não somos restituídos? Porque mesmo perdendo, o nosso coração está nas nossas perdas. É muita gente fantasiando o evangelho. É muita gente falando muita coisa sem buscar o entendimento. É muita gente sofrendo sem entender por que está sofrendo. É muita gente desistindo. É muita gente que por pouca coisa quebrando o pacto com Deus. É muita gente servindo a dois deuses. Ou vai agradar um ou desagradar quem? O outro. Então, quando vem as derrotas, as perdas lamentáveis,
não tem onde colocar o ombro para chorar. A não ser o ombro de um homem que, por falta de entendimento, ao invés da misericórdia, aí entra a pena. Pena chama-se comiseração. E Deus, com toda essa perda de Jó, ele não teve pena de Jó. Mas observe a última ordem que Deus deu a Satanás. Não toque em sua o quê? Hein? Olha a proteção. Olha o cuidado de Deus comigo e com você. Você pode até dizer, eu perdi isso, perdi aquilo. Você está vivo. Onde tem vida, há a esperança de reconquistar. Veja que coisa maravilhosa. Eu perdi carro, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi. Aí você tem a vida. E onde há vida há o quê? Esperança. Gente, é fácil pegar o microfone e expor uma ideia. Principalmente, você pode estar até pensando, é muito fácil falar em perda, porque você não perdeu o que eu perdi. O que foi que você perdeu? O que foi que nós perdemos? Me diga. Éramos prostituto, éramos viciado. Viemos para Cristo. Encontramos a paz que nós não conhecíamos. Passamos a entender o que é amor incondicional. O que foi que você perdeu? O que foi que nós perdemos? Porque até aqui só tem ganhos. Mas uma coisa que acontece... Gente... Sim, sim, não, não. Interessante. São versículos que a gente não busca um pouco entendimento. O que passar disso é de procedência o quê? E estão deitando e rolando em cima da gente. Tem pessoas que podem estar fazendo falta para mim e para você, mas não para Deus. Versículo bastante conhecido, Jó. Quem é que não conhece o livro de Jó? Que as pessoas só falam das aflições. E esquece da paciência. Tem pessoas que não, eu tenho a paciência de Jó. Você já se deparou com essas pessoas que deram essa resposta? Eu tenho a paciência de Jó, será? A pessoa não sabe o que é paciência. Todo mundo aqui, inclusive eu, tratamos Jó como coitadinho. Tratamos Jó como um homem derrotado. Só que tem um detalhe, tá? Positivo nisso tudo. Jó não se via a Deus como a gente serve. Desculpa. Sabe como é que a gente serve? Por interesse. Existe uma grande diferença entre se vir por amor e se vir por interesse. É por isso que as pessoas não entendem quando diz que o amor tudo suporta. Está vendo que a Bíblia é uma junção, é uma união. O que fez Jó suportar tudo isso foi o amor. E dói. Nós abrimos a nossa boca e ver e falar que as pessoas estão servindo a Deus por interesse, não por amor. E tem pessoas que, lendo uma história dessa, do livro de Jó, ainda acha Deus dominador. Deus quis dominar. É um livre-arbítrio egoísta. É o que nós pensamos, é o que nós achamos. Tem outra, viu? Jó desistiu.
Lógico que não. Sabe quantas vezes Jó questionou a Deus? 16 vezes. 16 vezes Jó questionou a Deus. E nas 16 vezes, Deus ficou o quê? Em silêncio. Questionar é um direito seu e meu. Desistir chama-se covardia. Você desiste daquilo que você nunca foi, porque aquilo que você é, você não desiste. Quando você desiste de algo para Deus, é porque você nunca foi. É porque você nunca foi alcançado pelo amor de Deus. É porque você nunca foi um homem e uma mulher transformada. Então, nós usamos do subterfúgio na Bíblia para justificar os nossos erros. Porque Jó perdeu tudo, mas ele recebeu a força capacitadora, que é a graça de Deus. E ele tem nos dado todo dia isso, a graça, a graça. As pessoas não procuram entender. É uma capacidade de você reerguer e vencer esses gigantes que estão dentro de você. Não é você viver para Deus de vida retrógrada. Você retroagindo. Sabe por quê? Sempre falo sobre isso. Ninguém quer ser puxado para trás, quer? Ninguém. Tá? Olhando aos olhos naturais, ninguém quer ser puxado para trás. Ninguém quer crescer para baixo. Quer crescer para baixo? Se a gente for analisar, são palavras que tem na Bíblia e a gente não tem um discernimento. A raiz de uma árvore, ela cresce para onde? Você já viu alguém olhar para uma árvore e dizer, veja que raiz bonita. Quem sustenta a árvore é quem? Mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo. As pessoas querem ser visíveis para o homem e invisível para Deus. Como que Deus não tivesse, não existisse. Puxado para trás, quem quer ir para trás? Na escola, né, era por altura, né? Ninguém queria ficar atrás, que era chamado o quê? Rabada, né? Ninguém quer ficar para trás. Agora, se você observar um arco já está dizendo, um arco que tem uma flecha, para que a flecha vá mais longe, ela é puxada para frente ou para trás? Às vezes há uma necessidade de recuar. Às vezes eu tenho que recuar. Mas esse recuo, eu sou como uma flecha. Quando eu soltar, eu não quero passar na frente de ninguém, mas ninguém irá me ver. É por isso que eu aprendi uma coisa, e eu falei aqui no sábado, eu não quero voar com pardais. Quero voar com águias. A águia, ela rompe a tempestade. E o pardal, na tempestade, fica. Julgando, não. É bom você lutar com pessoas que na derrota ou na ausência da vitória, sigam em frente. Pessoas que lhe puxam, não como flecha, mas que lhe jogam para trás, pela sua maneira de pensar, pelo seu raciocínio, não pela palavra. Tá? Você ser advertido na palavra é maravilhoso. Eu ouvi um áudio, não sei se foi ontem, se foi hoje, não me recordo, é tanta coisa na minha cabeça, um aprendizado na palavra. Uma crítica construtiva, que não é crítica. Um alerta. As pessoas têm que valorizar isso, é isso que falta. Porque as pessoas só querem ser elogiadas. As pessoas só querem ouvir. Você prega bem, você canta bem. As pessoas só querem ouvir isso.
E aqui não tem ser perfeito. Aqui tem ser a ser aperfeiçoado. Se você procura perfeição, você está no... Primeiro, você não deveria nem estar na terra. Quando o rico pobre chegou para Jesus Cristo, disse, o Senhor é bom. Ele disse, bom é o meu Pai que está onde? Nos céus. Então chega, a gente tem que quebrar esse paradigma que existe no nosso meio, não de aceitação, você não é obrigado a aceitar o que eu falo. Agora reflita naquilo que você ouve. Porque tem pessoas que só a misericórdia de Deus. E acabou com esse negócio, eu sou assim, vou morrer assim. Não, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa mais aberta. Eu quero uma pessoa que pare para ouvir, né? Um pouquinho mais, né? Quando a pessoa vai falar, eu já... No telefone eu já tenho um controle. No telefone o pessoal acha, alô, você está aí? Eu digo, estou. Porque a pessoa quer falar, eu deixo a pessoa falar. Aí eu já me controlo. Agora, frente a frente, ainda eu tenho essa deficiência. Mas a gente o quê? Vai aprendendo. Telefone, fale. Às vezes a pessoa fala tanto que cansa. Tá me ouvindo? Tô. Aí a pessoa não tem mais assunto. Aí você, que ali você está ouvindo, você está o quê? Refletindo. A melhor coisa da vida é reflexão. Porque não sou eu que vou mudar o mundo, muito menos as pessoas. Mas a palavra muda. Está aí o exemplo que nós estamos aqui, através do conhecimento da palavra de quem? De Deus. E não existe coisa mais importante na minha vida, espero que na vida de todos nós, de servirmos ao Senhor. Servir significa prioridade. Primícia significa as primeiras. Só que a primícia hoje é o resto, é a sobra. Ninguém pôde ouvir nada. Eu já preguei, que chamam, né? Nas oportunidades, já preguei em 3 funerais, que chama culto fúnebre. Do meu irmão, do meu cunhado e de um irmão do Betesda. Ele queria que eu o batizasse, não o fiz e ele acabou morrendo. Eu não sei como a família descobriu. Eu fui lá no cirurgia, no USE, eu já estava já em fase terminal e de repente fui chamado para fazer esse culto e eu fui. Tá? O que mais doeu? No meu irmão. Meu irmão faleceu de madrugada. Aqueles corre-corre para... Você já conhece. 5, 6h30 liberou o corpo. Fiquei lá esperando minha mãe chegar. E 9 horas eu tinha um compromisso. Eu não digo isso para me engrandecer, não. Isso é servidão a Deus. Porque é Ele que me deu força. Eu sou grato a Deus que todas as áreas da minha vida, superáveis, foi Ele que me ajudou. Passei no hospital 38 dias, familiares, pessoas dormindo comigo, mas em 1 segundo Ele me deixou só. Então isso chama-se gratidão, isso chama-se respeito, isso chama-se amor. E meu irmão, eu tenho uma ministração 9 horas em São Cristóvão. Cheguei para minha mãe e falei. A maioria dos amigos deles eu não vi, que nós só chegamos às 2 horas aproximadamente. O pessoal foi lá de manhã, eu não vi. Só que o quê? Eu fui ministrar a palavra. E naquele momento, eu senti algo dentro de mim como se tivesse saído de dentro de mim. Não ódio, que eu não sabia que doía tanto perder um irmão, embora eu já tivesse perdido uma irmã e outra irmã. Eu não sabia que doía tanto perder um irmão, tá? E aquilo ali me marcou. E aquilo ali me deixou feliz, embora tinha um sepultamento para fazer, assim, aqueles cortejos lá, aquelas coisas lá. E aí foi onde eu descobri, eu digo, Senhor, até te servir na hora da dor, na hora da perda, o Senhor nos preenche. Que Deus é esse?
Eu orando, conversando. Que Deus é esse? Essa maravilha de Deus. E me veio um refrigério dentro de mim que você ministrar uma palavra para um irmão seu que foi embora para nunca mais, é um pouco difícil, assim, para o cunhado, etc, etc. E Deus me deu forças. E eu sou muito eu, só porque eu tenho um defeito. Eu quero que as pessoas sejam como eu sou, e não pode. Cada um tem a sua limitação, cada um sabe a sua intimidade, e cada um sabe as suas, o quê? Necessidades. As pessoas podem falar o que quiserem de mim, talvez naquele momento de dor, as pessoas dizem, não estava do lado da mãe, não estava do lado da família, foi ministrar a palavra. Mas as pessoas esquecem que é Ele que me dá forças. Então as pessoas têm que entender as outras pessoas. Eu só sei uma coisa, não importa o que vocês vão falar de mim, o que vocês pensem de mim, o importante é que eu quero Deus. E vou permanecer querendo Ele, quero ser fiel a Ele, com os meus defeitos, com os meus pecados, com as minhas falhas. Eu quero ser fiel a Ele até o fim. Porque se eu estou de pé aqui hoje, é por Ele. Tudo que eu faço aqui dentro, lá fora não, mundo secular, tudo que eu faço aqui dentro e faço também lá fora, é por Deus. O que eu suporto é por Deus. Aí vem uma palavra como essa, me mostra com clareza, com toda a concepção, com toda a certeza, algumas perdas e derrotas da minha vida. E eu vejo as minhas derrotas, culpas minhas. As minhas vitórias foram dadas por Deus. Então, aquilo que eu escolho torna-se derrota. Aquilo que Deus me dá torna-se vitória. Eu não consigo entender como ser humano que primeiro nasceu, existiu, formou caráter, como as pessoas conseguem viver longe de Deus ou se vivem perto de Deus não valoriza. E isso me causa não indignação, isso me causa tristeza. Porque essa pessoa não estou julgando, tá, gente? Essa pessoa não teve o verdadeiro encontro com Deus. E eu desafio as pessoas cujas quais tiveram o verdadeiro encontro com Deus, desistir ou se afastar. Então vem a palavra de Jó, onde nos mostra as nossas aflições, onde nos mostra a nossa paciência, onde nos mostra a virtude e riqueza de Jó, que ele não abriu mão, ele perdeu. Na hora da dor, a adoração de Jó, depois ele quebrou o seu silêncio. Então, quando nós tivermos de quebrarmos o nosso silêncio, quebre conversando com quem? Com Deus. Escolha a Deus. Então, poxa, por que é que nós ficamos assim como malucos? Querendo adorar esse Deus, a gente fica assim com sede da palavra. O que é a sede da palavra? A sede da palavra é a representação daquilo que a palavra entrou dentro de mim, gerou em mim uma perspectiva, um novo nascimento, aonde eu quero que todos que querem experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, viva a palavra. E eu já vi que não é por muito falar, não é por imposição, é que as pessoas... Gente, quando o amor de Deus entra dentro de você, você é nova criatura. Você passa a amar as pessoas, você passa a amar pessoas que você nunca viu. Você tem prazer de fazer algo por outra pessoa. Você tem prazer de atender uma pessoa dentro do seu escritório, dentro da sua casa, aonde for. É por isso que eu tenho essa tese comigo. Quem gosta de ajudar, ouve. Quem não gosta de ouvir, diz que atrapalha. E às vezes uma palavra sua pode libertar tanta gente.
Então, o que é que nós estamos fazendo aqui reunidos como igreja? O que é que nós estamos almejando? Ouvir o sentimento de Jó, o sofrimento de Jó, e acreditar que o quê? Que eu não mereço sofrer. Você talvez esteja pensando, poxa, eu acho que Deus está sendo injusto comigo. Quantas vezes nós não falamos, eu não merecia isso? Muitas vezes os fatos existenciais em nossas vidas é que Deus quer saber onde está o nosso coração. Gente, nós agradecemos a Deus por termos uma bicicleta, por termos uma moto, por termos um carro. E eu lhe faço a seguinte pergunta: no dia que perdermos, viremos? Se com bicicleta, com moto e com carro é complicado, imagine de pé e sem dinheiro da passagem. Talvez algum de nós aqui tenhamos que perder mais alguma coisa. Pastor, isso é maldição? Não, isso é realidade. Que aí você vai saber onde está verdadeiramente o seu coração. Se é nas coisas de Deus, aí Deus vai descobrir se você o procura pelaquilo que Ele tem para te dar, ou você o procura pelaquilo que Ele é. Porque se Ele não tivesse o que nos dá, talvez aqui dentro estivesse fechado, não estivesse ninguém. Mas tem, então vamos correr atrás. Então, por que é que nós não conseguimos nos libertar? Por que é que essa virtude de riqueza paira dentro de mim e paira dentro de você? Por que é que nós não resistimos às nossas aflições? Por que é que nós não temos paciência? Você não tem paciência para correr atrás do dinheiro. Aí você é veloz. As coisas de Deus para lhe chegar, você quer que faça assim, aí. Você está no lugar errado. Se você quer resposta rápida, vai para um cartomante. Você não quer a confirmação, vá para o nada contra, tá? Para o centro de candomblé. Vá lá. Tudo é rápido. Lá você paga, você tem. A mesma coisa que é fazer dentro da igreja. Por quê? Não tem paciência. Não sabe esperar. Menino mimado. Aí fora só toma cacete. Dentro toma uma advertência de palavra, é fazendo biquinho. E a gente não está aqui não. Eu quero ministrar a palavra com serenidade. Eu quero ministrar a palavra com paz. Eu quero ministrar a palavra tranquilo. Eu quero me desprender de tudo. Eu quero viver esse momento. Eu não sei se eu terei um momento como esse. Então, eu quero explicar. O meu jeito? Não, gente. Podemos conversar. Qualquer hora. Agora, pelo amor de Deus, se tem questionamento a fazer, a não ser que você não tenha tempo, não manda via o WhatsApp, não. Quem fala é a boca, né? Os dedos. As pessoas que mandam perguntas via o WhatsApp são pessoas que não têm coragem de perguntar cara a cara, frente a frente. Para a gente responder na palavra. Por que é que ocorre isso? Dúvidas daquilo que a pessoa é. Um dia uma pessoa me perguntou, e tem na Bíblia, viu? Agora não me recordo, e também meu celular está lá dentro. Por que é que Deus tira do pobre para dar ao rico? E por que é que tira do rico para dar ao pobre? E aí? Deus tira do rico para dar ao pobre. E também tira do pobre para dar ao rico. E por que Deus transforma o homem rico em homem pobre? E por que você é pobre e não pode ter riqueza?
Pergunta meio confusa, né? Você olha assim, você procura, e foi o versículo direitinho, tá? Deus sabe, olha, a quem dá riqueza. Se Deus lhe der riqueza, talvez você não pise mais nunca os pés na igreja. Deus lhe dá pobreza, aspa, o suficiente de sobrevivência, porque Ele sabe que você pode resistir, jamais o negará. Aquele que tira a riqueza é aquele soberbo. E Deus resiste ao soberbo. E você veja um que é de gente dentro da igreja procurando as perdas. Vão ser transformados? Nunca. Porque eles vão lá para restituir. Eles vão lá para reconquistar. E as bênçãos não vão alcançar. Eles vão andar como doido atrás de bênção. Mas elas não irão alcançar. Então nós temos que formar o quê? Discípulos. Que tipo de discípulos? Que conheça a palavra de Deus. Que tenha... Gente, a melhor coisa é você lidar com pessoas que têm temor a Deus. Não é medo, respeito. Porque se a pessoa não respeita a Deus, a pessoa vai respeitar a mim e a você. Se as pessoas não servem a Deus, ela vai servir a mim e a você. Se as pessoas ela têm temperamentos involuntários e irracionais, você tem culpa? Tem, gente? Você tem culpa se eu tive problema no escritório? Você tem culpa se eu paguei minhas contas ou não? Eu tenho que puxar a responsabilidade para mim. É um monte de pessoas na casa do Senhor misturando tudo. O dia mau aí fora se transforma na noite ruim aqui dentro. E o Espírito Santo de Deus, através da oração, através da busca, ele nos mostra as pessoas frágeis e as pessoas que não estão convertidas. Ah, pastor, é unção, não é unção. Sabe o que é? A ação das pessoas. A minha ação e a sua ação é que vai dizer se nós somos convertidos ou não. Isso não é adivinhação. É quando você ministra a palavra, você olha para a pessoa, a pessoa olha para a gente e vai. Aí, Rony, como está firme olhando para mim. Entendeu? Quando você está ministrando, que você fala para a pessoa, aquele que não concorda. Por quê? Que aquilo ali é uma flecha que está entrando dentro do seu coração, está ferindo, está mexendo com o seu eu, e ele não teve a perceptividade do seu erro, porque ele quer que a palavra do Senhor encubra os seus erros. A obediência. É por isso que eu digo, o Espírito Santo é manso. As coisas de Deus a presença de Deus é uma coisa leve. Deus não vai passar pelo local causando estrago, derrubando cadeira. O Espírito Santo, né? Derrubando cadeira, empurrando, rasgando. Deus é paz. A presença dele é tão sublime que você não sente calor nem frio. E você vê as pessoas suadas. Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui. Quais são os dons do Espírito Santo? Mansidão. Primeiro, amor. Mansidão, domínio próprio. Porque algumas Bíblias das traduções antigas começam em caridade. Caridade é amor. Aí você me é uma pessoa ignorante, um cavalo em pessoa, chega na igreja, através de situações, eu estou com o Espírito Santo de Deus. Isso é amor, benignidade,
domínio próprio. O Espírito Santo ele tem governo. Então, nós temos que acelerar o mais rápido possível o conhecimento da palavra. Há uma necessidade da mudança e da transformação. Para que, quando vier toda essa força negativa, toda essa força que quer nos separar, casais, namorados, amigos, amigas, etc., etc., você poder ser forte. Você poder estar preparado. Ninguém está preparado para o luto. Mas a Bíblia nos prepara. Eis que todos o quê? Ficarão acordados e dormirão. Todos. A não ser aquele que na sua volta será arrebatado com ele, né? Então, gente, que cada um de nós possamos dar o nosso melhor. Que cada um de nós, a cada quarta-feira, a cada domingo, possamos chegar aqui com o coração novo. Possamos chegar aqui pensando nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Possamos ser influenciados na palavra do Senhor. Possamos buscar o Senhor enquanto há o quê? Há tempo. E virão as fomes de quê? De quê, gente? De palavra. Nós iremos buscar e nós não encontraremos. A fome corpórea nunca vai deixar de existir, mas a dor maior, a fome maior, chama-se a fome da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus leia o livro de Jó, do 6 ao versículo 12. Faça a meditação hoje à noite. Faça um estudo, pesquise. Ouça mais alguma coisa para ver se nós temos o quê? O entendimento. Primeiro diálogo, ou único, entre Deus e Satanás. E ele só quer uma brecha para poder nos atacarmos. Mas Deus, ele vem poupando as nossas vidas. Aquilo que você perdeu, você irá conquistar. Aquele que está com a vida desarrumada, irá arrumar. E aquele que foi lubridiado, aquele que foi enganado, aquele que foi massacrado, ele vai restituir. Porque ele conhece o seu coração. Ah, são provas. Não, ele quer saber o seu coração. Onde é que está o seu coração? Na sua esposa? No seu carro? No seu salário? Na sua aposentadoria? Ah, se eu perder essa aposentadoria, é o meu tudo. Eu vou viver como? Ah, se eu perder o emprego, eu vou comer o quê? Eu vou pagar o meu aluguel como? Aquilo que eu ganho hoje não dá para pagar minhas dívidas. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho perspectiva no meu crescimento. O meu salário sempre é o mesmo. Uma palavra que eu sempre falava aqui, e falo na maioria das oportunidades que eu tenho. Eu achava que o que separava a pobreza da riqueza era a educação, era a formação, era o estudo, mas não é. É o empreendedorismo. Empreenda. Tem muito de vocês que Deus lhe quer como cabeça e não como cauda. Tem muito de vocês que só vê a dificuldade. Por que você vê a dificuldade? Que você enxerga com os olhos naturais. Deus quer que todos nós aqui sejamos felizes em todas as áreas. Mas uma das áreas mais carentes e destrutivas de uma família chama-se o lado financeiro. Então ele convida você para isso.
Aqui não é uma palestra motivacional. Aqui é para você despertar. Aqui é para você passar para o outro lado. Talvez para você valorizar hoje você como empregado. Quando você for empreendedor e quando você for empregador, você vai... Pessoas de sucesso. Agora que lutem. Principalmente no nosso meio. Tem muita gente que já perdeu demais. Está querendo perder mais o quê? O que é que você tem a perder? Agora chegou. Fomos convertidos e chegou a hora do nosso desfrutar. O que está desfrutando da vida? Amém, meus irmãos. Vamos orar.